Boa noite, meninos. A gente vai dar continuação à aula de ontem, tá? A gente vai falar hoje sobre a classificação dos artigos, que vão ser e quais são os métodos que vão ser utilizados para a esterilização e desinfecção desses materiais. Os artigos eles são divididos em críticos, semicríticos e não críticos. Os artigos críticos são aqueles que entram em contato com tecidos estéreis ou com o sistema vascular e requer a esterilização para o uso, pois possui alto risco de causar infecção. Todos os artigos que entrarão em contato com sítios cirúrgicos, instrumentais e mão dos cirurgiãos e auxiliares, esses devem ser esterilizados. Então, artigo semicrítico, todo material, todo artigo semicrítico deve ser esterilizado, porque ele vai ter contato com esse tecido estéril. Então, tem um alto risco de causar infecção. Então, é necessário que esses artigos sejam esterilizados. Os artigos semicríticos são aqueles destinados ao contato com a pele não intacta ou com mucosa íntegra. Requer desinfecção de alto nível ou esterilização. Os artigos semicríticos, quando eles têm contato na pele íntegra, na pele não intacta ou mucosa íntegra, ele requer no mínimo desinfecção de alto nível. Aí tem a sua exceção, que a gente vai ver mais para frente, de artigos de inalação, de anestesia e ventilatório, que esses vão ser feita a desinfecção de nível intermediário. Só que por enquanto eu quero que vocês gravem o quê? Artigos críticos são tecidos estéreis e sistema vasculares e eles precisam ser esterilizados. Os artigos semicríticos são contato com a pele não intacta, não íntegra ou mucosa íntegra e requer, no mínimo, desinfecção de alto nível. A esterilização para esses artigos semicríticos é só quando ele tem contato com tecido estéreo, igual no caso um espéculo vaginal. Se esse espéculo vaginal ele é utilizado num posto de saúde para fazer uma coleta de Papa Nicolau, ele vai passar por um processo de desinfecção de alto nível. Já esse mesmo espéculo, se ele for usado numa cirurgia ginecológica, ele precisa ser esterilizado. Só que o que eu quero que vocês gravem é semicrítico, ele requer desinfecção de alto nível. No caso da esterilização para os semicríticos, são nesses casos dessas exceções. E os artigos não críticos são aqueles artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente. Exemplo, comadre, aparelhos de pressão, eles requerem no mínimo a desinfecção de baixo ou médio nível. Então, decorem assim, artigos críticos, artigos críticos devem ser esterilizados. Artigos semicríticos requer desinfecção de alto nível. Artigos não críticos requer limpeza ou desinfecção de baixo nível. Aí na RDC 15, nos artigos de 11 a 14, eles falam sobre esses materiais. No artigo 11 fala que produtos para a saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização após a limpeza e demais etapas do processo. No artigo 12, os produtos para a saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos no mínimo ao processo de desinfecção de alto nível após a limpeza. Aqui entra o exceto que eu falei para vocês. No parágrafo único desse artigo, ele coloca que produtos para a saúde semicríticos utilizados para assistência ventilatória,
anestesia e inaloterapia devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, desinfecção de nível intermediário. Então, todos os artigos semicríticos, eles têm que passar pela desinfecção de alto nível, exceto os produtos de assistência ventilatória, anestésica e inaloterapia, que devem ser passados pela desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes em conformidade com a normatização sanitária ou por processo físico de termodesinfecção antes da utilização em outros pacientes. E aqui no artigo 13, ele ainda complementa que esses materiais dessa assistência ventilatória e inalatória, ela não pode ser submetida à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base de aldeído, que é o glutaradeído ou formaldeído. Por que a legislação, a RDC, ela colocou essa ressalva? Porque esses materiais, eles têm contato com as vias aéreas dos pacientes e o aldeído, ele tem uma chance ele deixa resíduos e esses resíduos, eles podem ser tóxicos para os pacientes. Então, foi proibido o uso desses tipos de material, de líquidos para a desinfecção. Então, sim, pode ser utilizado o hipoclorito de sódio para fazer essa desinfecção de nível intermediário. Então, vamos lá, recapitulando. Produtos para a saúde classificados como críticos, esterilização. Semicríticos, desinfecção de alto nível, exceto assistência ventilatória, anestésica, inalatória, que deve passar no mínimo por desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes em conformidade com a normatização sanitária ou por processo físico de termodesinfecção antes da utilização em outros pacientes. Então, todos os semicríticos vão passar por desinfecção de alto nível, exceto de ventilação de assistência ventilatória, anestésica e inaloterapia, que deve passar por esse processo de desinfecção de nível intermediário. E esses produtos de assistência ventilatória, anestésica e inaloterapia, eles não podem ser submetidos à desinfecção por saneantes à base de aldeído. Então, eles fizeram essa substituição pelo uso do hipoclorito ou do ácido peracético. No hospital, eles já fizeram para não ficar comprando produtos diferenciados para cada um, e como deu essa margem, sabendo que o aldeído ele tem esse composto de poder trazer problemas para o paciente, então, tanto para o paciente como para o funcionário que está utilizando. Então, ele foi proibido de ser utilizado em ambientes hospitalares. E os produtos para a saúde classificados como não críticos devem passar, no mínimo, no processo de limpeza. Lembrando que não existe esterilização, desinfecção sem a limpeza. A limpeza é o primeiro fator que é necessário ser realizado para que os outros processos sejam realizados com eficiência. Exemplos de materiais críticos, semicríticos e não críticos. Então, os críticos: metal sem fio, fios de corte, metal sem motor, instrumental cirúrgico, tecido para procedimento, enxertos vasculares, PVC, nylon, plástico, tubos de látex, acrílico, silicone, vidrarias e borrachas para aspiração. Isso tudo vai ser esterilizado. Peças de mão dos motores, fibra ótica como endoscópio, artroscópio, laparoscópio e aparelho de citoscopia. Lembrando que todos os materiais críticos devem passar por esterilização. Os semicríticos:
inaladores, máscara de nebulização, extensores, plástico, ambu, cânula de Guedel, válvula do ambu, circuito de respiradores, lâmina de laringoscópio, espéculos vaginais, nasais, otológicos, endoscópio do trato digestivo e respiratório, mamadeiras, bico de mamadeiras, utensílios plásticos para o preparo de mamadeiras, copos e talheres. Esses são artigos semicríticos. Os semicríticos, eles devem passar por desinfecção de alto nível, exceto os materiais ventilatórios, inalatórios e de uso anestésico. Esses têm que passar, no mínimo, por desinfecção de nível intermediário. E não pode ser utilizado o aldeído mais nesses produtos ventilatórios e inalatórios. Ok? Aqui, até então, tranquilo? Então, crítico sempre vai ser feito a esterilização. Semicrítico, desinfecção de alto nível, exceto inaladores, os materiais de uso de inaladores, ventilatórios e anestésicos, que vão passar por processo de desinfecção de nível intermediário. E os não críticos, termômetro, esfigmomanômetro, cabo de laringoscópio, comadre, patinhos, esses devem passar somente por limpeza. No hospital, comadre, marreco, bacia, tudo que vai ter contato, mesmo que seja com pele íntegra, eles são esterilizados. Só que a RDC, ela preconiza que, no mínimo, esses materiais eles têm que ser realizados a limpeza. Mas está errado esterilizar? Não. Se o hospital ele quer fazer a esterilização desses materiais, ok, mas só a limpeza já é suficiente para esses materiais. Então, vamos lá. Material crítico, isso aí eu vou ficar repetindo até vocês conseguirem colocar isso na cabeça. Isso cai tanto em prova de concurso, como é material para nossa prova também. Material crítico, entra em contato com vasos sanguíneos ou tecidos livres de micro-organismos. Quando fala tecido livre de micro-organismos, são tecidos estéreis. Quando há essa penetração desses materiais no organismo da pessoa, através do corte ou de perfuração. Então, assim, é necessário que esses materiais sejam esterilizados porque estarão em tecido estéreis. Exemplos são os instrumentais cirúrgicos, que eles vão ter contato com esse tecido estéril. Então, para se evitar o risco de infecção, todos os materiais críticos têm que ser esterilizados. O material semicrítico, ele entra em contato com mucosa ou pele não íntegra. São exemplos os inaladores. Eles têm que passar pelo processo de desinfecção de alto nível, exceto os inalatórios, os ventilatórios de anestesia, que devem passar pelo processo de desinfecção de nível intermediário e não podem ser utilizados a solução de aldeído. E os materiais não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra, exemplo a comadre, igual eu falei. No mínimo, ela tem que ser limpa. Só que nos hospitais já é preconizado que esses materiais são esterilizados. Então, é uma garantia até maior para o paciente, mas a RDC preconiza, no mínimo, a limpeza desses artigos. Igual um aparelho de pressão, um termômetro, isso tudo pode passar somente por limpeza. Igual o imobiliário, a cama do paciente, tudo que entra em contato com a pele do paciente deve passar, com a pele íntegra, deve passar no mínimo por esse processo de limpeza. Então, vamos lá. O que é a limpeza? A limpeza, ela consiste na remoção da sujidade visível, orgânica e inorgânica de um artigo e, por consequente, a retirada de sua carga microbiana.
Trata-se de uma etapa essencial e indispensável para o procedimento de todos os artigos, críticos, semicríticos e não críticos. Então, a limpeza, ela é essencial e indispensável para o procedimento de todos os artigos críticos, semicríticos e não críticos. Então, o primeiro passo para se realizar o processo nesses artigos é a limpeza. Então, qual que é o objetivo da limpeza? Reduzir em progressão logarítmica a carga microbiana natural dos artigos. Então, vai reduzir essa carga microbiana dos artigos, extrair contaminantes orgânicos e inorgânicos e remover a sujidade dos artigos. As formas de limpeza, como a gente já viu lá desde o início, na RDC 15 fala muito de limpeza. Então, a limpeza manual é aquela executada por meio de fricção com escovas e o uso de solução de limpeza, que são os degermantes enzimáticos. A limpeza automatizada ou mecânica, ela já usa máquinas para limpeza de artigo, reduz o risco de acidente, como de material biológico, pois há menor manuseio dos artigos contaminados, com a vantagem de garantir um padrão de limpeza e enxágue dos artigos processados em série. Mesmo assim, o profissional deve utilizar EPIs adequados. Então, essa limpeza automatizada ou mecânica, ela é realizada por esses aparelhos próprios, como a lavadora ultrassônica, que ela vai diminuir o risco de acidente, porque o funcionário ele tem menos contato com esses artigos contaminados, e além de garantir esse padrão de limpeza por ser realizada automatizada. E mesmo assim, o profissional ele deve usar os EPIs adequados para se evitar qualquer tipo de acidente com o pérfuro. E na limpeza manual também, gente, a fricção ela deve ser realizada por acessórios não abrasivos e que não liberem partículas, para não danificar o material. E também, quando a gente fala de CME de classe 2, a gente tem que lembrar que a limpeza desses produtos com conformação complexas devem ser precedidas pela limpeza manual e complementada pela limpeza automatizada em lavadoras ultrassônicas ou outro equipamento de eficiência comprovada. Então, assim, quando no CME de classe 2, para esses materiais de conformação complexa, ele vai passar por essas duas formas de limpeza. A limpeza manual, por meio de fricção, com materiais não abrasivos, que não vão danificar o produto, e também, após essa limpeza, vai passar por essa limpeza automatizada nas lavadoras ultrassônicas ou outro equipamento que também tem a sua eficiência comprovada. Aí a gente lembra que esses materiais, como a gente já ouviu, a gente já estudou sobre isso, de conformação complexas, são aqueles cujo lumen tem o diâmetro inferior a 5 milímetros. Então, esses daí, eles são é obrigatório que a limpeza seja feita automatizada pela lavadora ultrassônica. E nesse processo de limpeza, a RDC 15, ela teve um cuidado maior até em relação à água que vai ser realizada a lavagem desses materiais. Essa água, o enxágue desses materiais, eles devem ser realizados por uma água que atenda padrões de potabilidade definidos em normatização específica. Então, se não é qualquer água que vai ser lavado esse material, porque teve um surto há uns anos atrás de micobactéria e eles não sabiam de onde vinha. Aí teve essa comprovação que não era o processo que estava errado, era a água no qual eles estavam lavando o material que estava incorreto. Então a RDC 15 teve esse cuidado de colocar e obrigar que esses serviços em saúde, eles tenham o cuidado até
com a água na qual esses materiais vão ser lavados. Agora, a gente já viu os artigos críticos, não críticos e semicríticos, então agora a gente vai entender um pouquinho sobre a desinfecção. O que é a desinfecção? É o processo de destruição de micro-organismos em artigos e superfícies mediante a aplicação de agentes físicos e químicos, porém com menor poder letal que a esterilização, pois não elimina esporos. A desinfecção ela é classificada em 3 níveis de ação: alto, intermediário e baixo. Vamos lá. A desinfecção de baixo nível. Elimina bactérias vegetativas, vírus lipídicos, alguns vírus não lipídicos e alguns fungos. Não elimina micobactérias nem esporo. Então, é aquela realmente de baixo nível. Vai eliminar bactérias, vai eliminar alguns vírus, mas não vai eliminar micobactérios nem esporos. De nível intermediário, vai destruir todas as bactérias vegetativas. Olha como já aumentou o grau de potência dessa desinfecção. Destrói todas as bactérias vegetativas, principalmente o bacilo da tuberculose, fungos, vírus lipídicos, alguns vírus não lipídicos e alguns fungos. Não elimina esporos. O nível alto, ele destrói todos os micro-organismos na forma vegetativa e alguns esporos. A desinfecção de alto nível, ela vai eliminar quase todos os esporos, mas não todos os esporos. O que diferencia a desinfecção de alto nível da esterilização é isso, porque a esterilização, ela vai destruir todos os micro-organismos de forma vegetativa e todos os esporos. Antigamente, podia-se usar os líquidos utilizados para desinfecção de alto nível para se fazer a esterilização. Aí dependeria da quantidade de tempo que esse material ficaria imerso naquela água, naquele produto saneante. Só que foi proibido nos ambientes hospitalares que fosse feito esse tipo de esterilização a partir de líquido. Então, assim, a esterilização que é feita agora é a partir de algum maquinário, ou um autoclave de plasma, ou uma esterilização de plasma de peróxido, de hidrogênio, ou óxido de etileno. Então, assim, a esterilização, ela não pode ser mais utilizada somente na forma líquida. Mas o que vai diferenciar o mesmo líquido que faz essa desinfecção de alto nível, ele também pode esterilizar, dependendo da quantidade do tempo que fica esse material imerso. Só que é proibido no ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar é usada a esterilização dos meios físicos, químicos ou físico, tá? Então, vamos lá, repetindo a desinfecção. O que é a desinfecção de baixo nível? Ela não decorem assim, ela não elimina micobactérias nem esporos. Pronto. O intermediário destrói todas as bactérias vegetativas, bacilo da tuberculose, que é o mais importante no nível intermediário, fungos e vírus lipídicos, alguns vírus não lipídicos e alguns fungos. Não elimina esporos. A desinfecção de alto nível destrói todos os micro-organismos na forma vegetativa e alguns esporos. Aí a gente lembra lá dos materiais críticos, semicríticos e não críticos. Os críticos vão entrar na esterilização, então não é feito desinfecção em materiais críticos. Nos materiais críticos são feito a esterilização. Já nos materiais semicríticos são realizados a desinfecção de nível alto, porque ela destrói todos os micro-organismos na forma vegetativa e alguns esporos. Então, no mínimo, esses materiais semicríticos, eles devem passar
por essa desinfecção de alto nível, exceto os materiais de sistema ventilatório, inalatório e anestésicos, que devem passar no mínimo por desinfecção de nível intermediário. Aí, nesse nível intermediário, o mais importante nos materiais inalatórios, anestésicos e ventilatórios é que ocorra a morte do bacilo da tuberculose. Então, se ocorreu essa morte, então, já esse material já está apto para o uso, porque não vai ter risco de um paciente se contaminar com uma doença respiratória, ok? Anotem as dúvidas, viu, meninos? Que isso é matéria para a prova. Agora, as soluções que se utilizam em cada um desses níveis de desinfecção. A desinfecção de alto nível usa o ácido peracético, formaldeído e glutaradeído. Lembrando que o formaldeído e o glutaradeído, eles não podem ser usados em aparelhos ventilatórios e inalatórios, devido à sua alta toxicidade. Então, sim, é mais utilizado o ácido peracético. A desinfecção de nível intermediário é realizada com cloro, com iodoforos, fenólicos e álcoois, que são os álcools. E a de nível de baixo nível, as soluções que são usadas são compostos de quaternário de amônia. Então, já é suficiente essa solução para cada um desses níveis. Opa. Espera só um momentinho. Continuando, meninos, que eu tô com um problema no meu computador, que ele não tá salvando os slides direito, não. Já fiz esse slide, é a 4ª vez que eu faço ele, na hora que eu vou salvar, ele não salva. Mas eu acho que a gente vai conseguir continuar agora, tá bom? Então, vamos lá. Já falamos dos artigos críticos, semicríticos e não críticos. Falamos da desinfecção de nível médio, intermediário e baixo. Agora, a esterilização. A gente vai voltar na esterilização. Alguns conceitos são novos e algumas coisas a gente já viu no início, no decorrer dessas aulas. Então, a esterilização ela é o quê? É o processo de destruição de todos os micro-organismos, inclusive esporulados, a tal ponto que não seja mais possível detectá-lo através de testes microbiológicos padrão. Então, você viu a diferença da esterilização para a desinfecção de alto nível, tá aqui. É um processo de destruição de todos os micro-organismos, inclusive esporulados. Não é alguns esporulados, são todos os esporulados, a tal ponto que não seja possível mais detectá-lo. E os tipos de esterilização que tem? São métodos físicos e métodos físicos químicos. Os métodos físicos, calor seco e úmido, que são as autoclaves, tá? São utilizados na autoclave. Então, se ela vai através de métodos físicos, que é o calor e o vapor, fazer essa esterilização. Então, a esterilização por vapor, que é a autoclave. O vapor quente sob pressão é o método mais usado na esterilização desses materiais médicos hospitalares do tipo crítico. Por quê? Todo material crítico ele deve passar por esterilização. Não esqueçam, gente, todos os materiais críticos devem passar por esterilização. Ele não é tóxico, de baixo custo e esporicidas. Então, o quê? Ele mata esporos. Então, a esterilização por vapor, ela consegue eliminar todos os esporos também. E ela pode ser...
Porque o calor úmido, ele destrói o micro-organismo por coagulação e desnaturação. Então, esse tipo de processo é realizado em autoclaves, como eu falei, e ela pode ser dividida em gravitacional e alto vácuo. Então, assim, isso aí é só a maneira mesmo, a gravitacional, o ar é injetado forçando a saída de ar. A fase de secagem é limitada, uma vez que não possui capacidade para completa remoção do vapor. Sua desvantagem é que pode apresentar umidade ao final pela dificuldade da remoção de ar. Essas são as autoclaves verticais, são as mais indicadas para laboratório. E a vácuo, a de alto vácuo, ela tem esse vácuo na câmara interna, que ela consegue realizar a sucção desse ar, então diminui a umidade dentro da autoclave. A esterilização por calor seco é um método reservado somente para materiais sensíveis ao calor úmido. Guarda a sua vantagem, que é a penetração do calor e a não corrosão dos materiais e dos instrumentos cortantes. E exige maior tempo de exposição para alcançar seus objetivos. A esterilização por calor seco é a estufa. A estufa ela é proibida nos ambientes hospitalares, tá bom? Então, a estufa não é usada mais nos ambientes hospitalares, ela foi proibida, tá? A esterilização em flash consiste na esterilização de materiais não embalados para uso imediato, num ciclo de aproximadamente 3 minutos, numa temperatura a 132 graus Celsius. Então, assim, você tem, igual eu falei na última turma que eu trabalhei, precisa-se de um material urgente, o médico só tem aquela pinça para realizar aquele procedimento. A pinça, ela contaminou. Vai ser realizada essa esterilização flash significa rápida, para que dê continuidade a essa cirurgia. Mas só que não é recomendado na rotina e deve ser utilizado somente em situações de emergência, porque ela tem um grande risco de contaminar, porque o cuidado que tem que ter na hora dessa esterilização desse material, e o uso tem que ser imediato após o término da esterilização, que é 3 minutinhos, então assim, tem riscos de contaminação, tá? Então, assim, existe esse método, mas não é usado frequentemente, só em situação de emergência, tá? A esterilização físico e químico. Físico e químico, eles vão usar o quê? Os meios físicos, que é os gases, e o químico, que são os líquidos. Então, se vai usar esse meio, essa umidade, esse vapor, para se realizar a esterilização. Aí nós temos essa esterilização por óxido de etileno, que é um gás inodor, sem cor, inflamável, explosivo. No Brasil existe uma legislação específica para o funcionamento dessas centrais por óxido de etileno. Vocês viram que os EPIs são diferenciados para os funcionários que trabalham nesse tipo de CME, tá? A vantagem dessa esterilização é o uso diversificado para vários tipos de artigo, capacidade de substituir 2 processos físicos de esterilização, como calor seco e úmido, processo químico a frio, a exemplo do glutaraldeído e formaldeído, que são ótimos, mais indicados para desinfecção de artigos, excelente capacidade de penetração devido às pequenas moléculas de óxido de etileno, tá? A letalidade contra a grande letalidade contra os micro-organismos, ele tem ação bactericida, fungicida, virucida e esporicida,
tá? Então, assim, ele é bem completo, só que ele é de alto custo e por ele ser inflamável, explosivo, corrosivo, teratogênico, então, assim, tem-se um cuidado maior e não é tão utilizado, tá? E a gente viu também nas aulas anteriores sobre. E também tem a esterilização de plasma de peróxido de hidrogênio. Esse daí já utiliza do plasma disponível, aí é gerado pela exposição do peróxido de hidrogênio sob vácuo à corrente elétrica. Então, essa exposição ele vai criar esse plasma que vai penetrar, o plasma do peróxido de hidrogênio, que vai penetrar no material e fazer a esterilização. A gente vai falar novamente também agora um pouquinho mais completo sobre a monitorização dos processos de esterilização. Você lembra que eu falei com vocês que todo material ele tem que ser identificado, tem que ser realizada a monitorização dos indicadores químicos, biológicos, também tem a monitorização mecânica. Então, assim, para que serve a monitorização desses processos de esterilização? Para quê? Para garantir a eficiência dos processos de esterilização. Deve-se elaborar um programa de monitoramento para controle da qualidade de esterilização. Esse programa ele deve avaliar e controlar todas as fases da esterilização, a fim de se detectar possíveis falhas e onde elas ocorreram. Então, por isso a necessidade desse conjunto de ações para que se garanta um controle da qualidade dos materiais esterilizados. Então, assim, a identificação dos produtos. Igual eu falei, todos os produtos eles devem conter nome do material, o tipo de esterilização, o lote da esterilização, a data de validade da esterilização e o nome do responsável pelo empacotamento. E a cada ciclo de esterilização deve manter um registro do lote, o conteúdo do lote, temperatura e tempo de esterilização, o nome do operador, os resultados dos testes biológicos e indicador químico obtido e qualquer intercorrência. Isso tudo essas coisas elas devem ser escritas. Esqueci a palavra. Devem ser passadas para o caderno mesmo, tem que ter comprovação física que você realizou esse procedimento. Então, assim, se ocorrer algum problema em algum lote ou algum resultado de teste biológico, então, assim, dá para descobrir aonde ocorreu este problema e descobrir quais os materiais estavam dentro daquela autoclave, quem fez esse processo para se fazer a rastreabilidade do produto. A monitorização mecânica, ela já é o controle e o registro dos parâmetros de tempo, temperatura e pressão durante a esterilização e na manutenção do equipamento dos seus aparelhos de registros. Então, também isso vai ser registrado em documento próprio, tá? E essa monitorização mecânica, as autoclaves de hoje, elas já imprimem um papel contendo todas essas informações, o tempo, temperatura e a pressão durante todo o processo de esterilização. Antigamente não se tinha, então assim, quem trabalhava na área limpa, na esterilização, ele tinha que fazer essa monitorização escrita visual. Então ele ia lá com 5 minutos, anotava a temperatura, o tempo que estava e a pressão que estava em caderno próprio, e depois ele voltava e fazia de novo até o fim do ciclo, em horários regulares determinados pela empresa, tá? Então, hoje em dia, graças a Deus, já se tem esses materiais automatizados, então, assim, eles já vão sair com esse material, esse documento, esse papelzinho impresso, onde ele tem que ser registrado em documento próprio. A monitorização dos indicadores químicos, a gente já viu os tipos que tem e a necessidade deles, tá? Igual o teste químico que a gente colocou foi o teste Baldic. Ele atesta a eficácia
do sistema de vácuo, da autoclave e de pré-vácuo. Então, sim, o teste Baudic, ele vai avaliar se o vácuo e o pré-vácuo dessa autoclave, ela está em funcionamento. E tem o modo de colocar também corretamente os envelopes dentro da autoclave. Gente, o teste Baudic, ele é colocado, ele pode vir igual quando a gente viu mais para frente, ele pode vir em embalagem própria ou o funcionário ele tem que pegar aquele indicador e embalar e vai colocar ele dentro da autoclave vazia. Então, assim, quando se de 3 a 5 minutos, aí retira, vai fazer a leitura desse teste, e se ele não apresentar homogeneidade, ele está todo homogêneo, todas as tirinhas que eram para ter mudado de cor, se ela não tiver mudado, significa que teve formação de bolhas dentro da autoclave. Então, se ela não foi, esse sistema de vácuo e pré-vácuo não foi efetivo. E esse teste ele deve ser realizado todos os dias antes da primeira carga a ser processada, para ter certeza que realmente está acontecendo esse sistema de vácuo e pré-vácuo eficiente. Já os indicadores biológicos, a gente viu também, ele permite a comprovação da eficiência da esterilização, uma vez que o crescimento de micro-organismos após a aplicação do processo é diretamente testado. Então, esse indicador biológico, ele vai testar se realmente aquela autoclave ela está conseguindo eliminar todos os tipos de micobactéria, inclusive os esporulados, porque ela vai fazer a eliminação de todas essas bactérias, inclusive os esporulados. Então, esse teste, ele comprova essa eficiência. Então, assim, é colocado o teste dentro da autoclave. Após ele ter sido, isso a gente já viu também, mas é bom que a gente vá relembrando, que aí vocês vão conseguindo guardar e assimilar melhor isso na cabeça. Então, assim, após ele ser colocado dentro da autoclave, ele vai ser esterilizado. Quando é retirado, ele vai ser feito a leitura. A leitura não minto, vai ser colocado numa estufa e nessa estufa vai variar dependendo do fabricante, em 24 horas, 7 horas, 1 hora, dependendo do que o fabricante preconiza para a leitura. Aí, se os dois eles estiverem diferentes, porque tem o teste e o controle. O controle vai ter as bactérias vão estar lá, elas não vão estar mortas, porque ela não passou por um processo de esterilização. E a que passou por processo de esterilização, ela, consequentemente, ela tem que modificar de cor. Ela tem que ficar amarelada, significando o quê? Que realmente aquelas bactérias, aqueles esporos bacterianos, eles foram eliminados durante o processo da esterilização. Ok, gente? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ela deve ser realizada no mínimo semanalmente ou a cada manutenção ou suspeita de mau funcionamento. Aí, quando esses testes eles são realizados na que tem a leitura de 48 horas, algumas empresas, principalmente empresas de pequeno porte, ou que não funcionam no final de semana, faz o último teste na autoclave na sexta-feira para fazer a leitura na segunda. Então, aí vai conseguir fazer a leitura corretamente, em tempo adequado, e saber se realmente houve a morte desses esporos. E já no processo de esterilização a óxido de etileno, esse teste ele é realizado a cada ciclo da esterilização, porque devido à complexidade do processo e à maior probabilidade de falhas, tá?
Meninos, então até aí, até por enquanto tá tranquilo. Anotem as dúvidas ou vejam o vídeo novamente para que a gente consiga sanar as dúvidas para a prova na próxima semana, tá bom? Eu vou continuar gravando aqui, que eu vou passar agora a correção dos exercícios. Já tá aqui.